O dólar fechou negociado a R$ 4,65, alta de mais de 1,5%, mesmo depois de 3 intervenções do Banco Central, aí que atuou e injetou no mercado 3 bilhões de dólares em 3 leilões. O dólar turismo, em algumas casas de câmbio aqui em São Paulo, chegou a ser negociado a R$ 5,11. O Ibovespa despencou, queda de 4,65% e em alguns momentos a bolsa chegou a cair 6%. Em 2018, Ciro Gomes já tinha avisado que o dólar poderia passar dos R$ 4,50. Artificialmente para mistificar a sociedade brasileira e não vão conseguir. Então fique logo todo mundo sabendo, quem se endividar em dólar saia fora, porque o dólar vai aumentar. Então quem quiser pagar a viagem, pague logo adiantado, porque não tem governo que segure o que vai acontecer no Brasil. Não é nada explosivo, mas 4,50, não sei o que, é o mínimo que a gente pode esperar. E é bom que está se gravando aqui esse programa. Porém, tem uma coisa muito mais grave que o Ciro vem denunciando desde 2016 e que está ligada ao aumento do valor do dólar. Desde a Dilma, é a mesma história. O real se desvaloriza frente ao dólar e o Banco Central vende dólares através de contratos de swap cambial. Em 2016, Ciro já denunciava essa dobradinha entre o Banco Central e o mercado. Swap cambial é exatamente isso. Eu digo, o câmbio vai estourar, vai dar 4 em outubro. Aí o governo diz assim, vai não, vai dar 2,70. Mas e se der 4, eu pago. Me dá aqui, assina aqui. Então, como todo mundo sabe, saiu de 2,70 para 4 e essa diferença deu 112 bilhões de reais. Dinheiro de vocês, meu, nosso, que está faltando para tudo, 112 bilhões de reais. O Banco Central anunciou que na semana que entra vai queimar mais 10 bilhões de dólares para conter a disparada da moeda norte-americana e acalmar o mercado. Nas últimas semanas, já foram torrados 20 bilhões de dólares e agora a pressão do mercado para a injeção de novos contratos de swap cambial. Desde julho de 2019 até o começo de 2020, o Banco Central já torrou quase 30 bilhões de dólares das reservas internacionais do Brasil. O Banco Central do Brasil agiu após o dólar comercial bater o recorde e chegar ao valor de R$ 4,27. A moeda teve uma forte alta após o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmar não estar preocupado com o dólar acima dos R$ 4,20 e afirmar que, abre aspas, é bom se acostumar com o câmbio alto e juro mais baixo por um bom tempo. Fecha aspas. Para evitar essa alta, o Banco Central anunciou o leilão extra para vender a moeda norte-americana. Mais cedo, o Banco Central já havia promovido a venda à vista dos dólares. Resumindo, Banco Central faz o tal do swap cambial. A moeda tem uma leve queda, mas logo depois volta a subir de novo e depois é pressionado a fazer outro swap cambial e assim sucessivamente desde a Dilma. No mercado financeiro, no Brasil e no exterior, o coronavírus produziu mais prejuízos nesta sexta-feira. O índice Bovespa fechou a semana abaixo dos 100 mil pontos e com uma queda no dia de pouco mais de 4%, acompanhando a tendência das principais bolsas dos Estados Unidos e da Europa. Já o dólar comercial, pela primeira vez em mais de 2 semanas, teve um pequeno recuo. Fechou a R$ 4,63, mas acumula uma alta de 15% no ano, fazendo do real uma das moedas mais desvalorizadas em relação à moeda americana. Esses números podem não ter efeitos maiores ou imediatos no dia a dia de quem não aplica em bolsa, não mexe com dólar. O problema é o futuro da economia como um todo, que esse sim afeta todo mundo. E num clima de incerteza, começando por uma pergunta fundamental. Quanto tempo vai durar e até onde vai chegar a expansão do novo coronavírus? O dólar alto pode encarecer matérias-primas e produtos importados, o trigo do pão, por exemplo. Ao mesmo tempo, favorece a exportação e pode até compensar, pelo menos em parte, a redução dos volumes exportados e dos preços de certos produtos, como o do petróleo, que teve hoje a maior queda diária em 10 anos. O Banco Central anunciou para segunda-feira um leilão de $1 bilhão à vista. Mas para os especialistas isso é paliativo. Blindar a economia
deste choque vai ser impossível. O que a gente pode fazer é tentar conter um pouco esse contágio. E a forma do lado da economia, né, para conter, é exatamente você manter, contribuir para a confiança de empresários, de investidores e sinalizar que tem ali um compromisso com as reformas, que tem estratégia, né, que tem capacidade de diálogo. Primeira coisa, o real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2019 e agora no começo de 2020. Portanto, a pandemia não é responsável sozinha pelo que está acontecendo com o câmbio no Brasil. Os estrangeiros já vêm tirando o dólar do Brasil muito antes da pandemia surgir, e, naquela época, falavam que a culpa era da guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China. A reforma da Previdência que, segundo Paulo Guedes e sua equipe econômica, iria fazer o Brasil receber uma montanha de investimentos, simplesmente, não teve resultado algum para a economia brasileira. Ciro Gomes já tinha avisado que o efeito era nulo na economia brasileira a curto prazo, 3 anos. Vamos viver a maior ressaca da história depois da aprovação da reforma da Previdência. Ele sabe, quando você tem um diagnóstico errado, o remédio sai errado, né? Você tá ali, o camarada está com a dor na barriga. Uma dor na barriga pode ser muita coisa, pode ser gases, simplesmente um antiácido pode resolver, pode ser um apendicite, pode ser uma pancreatite, pode ser um infarto. Então, se você tem uma dor de barriga e você diz, não, isso aqui é gases, e dá um remédio para gases, você tá deixando o doente morrer. Pode ser um câncer, como é o caso do Brasil. A reforma fiscal brasileira simplesmente não está compreendida. Hoje o buraco na conta do governo é de 140 bilhões de reais. Eles estão mentindo descaradamente que a Previdência Social, essa reforma vai resolver o problema. Isso vai ser a maior ressaca política da história da nação brasileira. Sabe o que vai acontecer no dia seguinte que for aprovada, e tudo indica que vai? Nada. Em matéria de efeito fiscal, de emprego para o povo, nada. Mentira pura e simples. Aí vão inventar outra, que precisa fazer a reforma tributária. É evidente que é necessário fazer a reforma tributária. Mas qual é a reforma tributária que nós precisamos? É uma que faça com que o sistema tributário brasileiro cobre mais dos ricos e menos de quem produz e trabalha? Essa não vai sair desse governo. Mesmo assim, como vocês viram no vídeo, a analista ou especialista diz que o Brasil precisa fazer todas as reformas para voltar a crescer. Desde 2015, o discurso liberal é o mesmo. E o resultado nunca vem. Outro ponto importante é que foi dito que o dólar alto beneficia a exportação de alguns setores. Poderia beneficiar sim, mas, como todos estão vendo, a economia mundial está desacelerando devido à queda da demanda da China. Então, o Brasil só perde nesse cenário de dólar alto e China diminuindo o ritmo porque, como todos sabem, quanto menor a demanda, menor o preço que pagam pelas nossas commodities. Enquanto o preço dos manufaturados continuarão altos, prejudicando nossa balança comercial externa e criando um déficit ainda maior do que foi no ano passado. Como o dólar alto afeta a população brasileira e quem ganha com isso? E é uma grande desonestidade. Eu estou no Senado, portanto eu tenho que escolher as palavras com mais cuidado. Para não dizer, eu diria, se fosse na universidade, é uma grande canalice, mas eu estou no Senado, vou dizer, é uma desonestidade intelectual muito grave, você dizer que não está preocupado com a taxa de câmbio. Ora, a taxa de câmbio, nós não temos dito ao nosso povo, não temos permitido ao nosso povo entendê-la bem, mas ela é um preço central da economia popular. Porque o nosso povo não compra dólar, é fato, pode ir ao banheiro na hora que o William Bonner está anunciando a taxa de câmbio de 4,26 hoje, e não se interessa pelo assunto, mas ele come pão. E pão é trigo. E trigo o Brasil importa cada vez mais do estrangeiro, porque, por exemplo, o presidente Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo. Então, se você não compra dólar, você come pão. Se você compra trigo do estrangeiro, tudo que a gente compra do estrangeiro é pago com dólar. Se eu preciso de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar de trigo, o preço do pão vai subir. Então o brasileiro não compra dólar, mas toma remédio.
pela imprudência da destruição da base industrial brasileira, que está sendo avassaladora, 86% dos remédios que nós tomamos são importados do estrangeiro. Tudo pago com dólar. E se ainda achar pouco, vem aí para os caminhoneiros a consequência óbvia. O que está acontecendo no Brasil? Duas coisas, nos combustíveis, que infestam todos os outros preços porque carrega o frete. Então, os combustíveis no Brasil, assim, nós estamos com 30% da nossa capacidade de produção de derivados de petróleo paralisada, 30% da capacidade de refino da Petrobras estão parados, e nós estamos importando já 250 milhões de barris de gasolina, óleo diesel. Quando a gente importa gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e querosene de aviação, a gente paga em dólar. Só que eles ainda, isso é a queda, o coice é que eles dolarizaram os preços da Petrobras. Então, o sentido estratégico da Petrobras, que é custo Petrobras, mais um lucro razoável, repassar isso estrategicamente para a sociedade brasileira, ou via combustíveis mais baratos, ou via tributos. Não, eles dolarizaram os preços locais, nacionais, em real, e isso tudo é apropriado por lucros exorbitantes que são apropriados por acionistas minoritários, que são os mesmos bancos.